Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Um bom ano para você, que esse ano seja um ano de conquistas, de realizações pessoais e principalmente, acima de tudo, espirituais no Senhor. Porque se eu busco o reino de Deus, como a palavra do Senhor nos diz, as outras coisas elas serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar porque o meu Deus, Ele cuida de tudo isso. Peço imensas desculpas para você que já tem um mês que eu não prego a palavra do Senhor e nem posto os meus vídeos de pregação. Meu marido teve um acidente de moto e nesse intervalo sabe como é. Tomar conta de filhos, tomar conta de empresa, tomar conta do meu marido, porque agora ele está 4 meses, tem que ficar 4 meses sem pousar o pé no chão, sem colocar o pé no chão, com muletas, e não dá, não tem como gravar. Eu gosto de estudar a palavra do Senhor e gosto de estar tranquila para gravar a mensagem do Senhor, e infelizmente nesses dias, nesse mês de dezembro, foi muito corrido. Mas eu não deixei aqui de postar para vocês nesses últimos dias algumas mensagens, e tenho postado ultimamente alguns louvores, tá bem? Tem muitas pessoas que estão pensando, mas ela canta? Não, eu não canto, mas Deus me deu o dom de escrever. Eu escrevo bem, porque foi o Senhor que me capacitou para isso. Então o Senhor tem tocado muito no meu coração de escrever. Então assim, eu escrevo as letras que estão aí, que eu tenho postado desses áudios, né, dessas canções, são letras minhas, que vêm de Deus para o meu coração, tá bem? Então, às vezes fala, isso é tudo inteligência artificial. Pode ser inteligência artificial para cantar, né? Porque a gente usa, quem não canta como eu, não tem como estar sempre a procurar um cantor para cantar, né, essas músicas. Mas a gente tem que usar também isso ao nosso favor, porque o ímpio, né, o mal, o homem mau, ele tem usado para fazer o mal. E nós sabemos que a maldade no mundo tem se multiplicado. Então eu quero dizer isso para você que está aí do outro lado me ouvindo, faça isso. Se você quiser gravar uma mensagem, ou uma coisa que Deus tocar no seu coração, você não está limitado a isso, não se limite a isso, porque Deus tem as formas dele trabalhar. Uma pessoa só que escutar e foi edificada, isso para Deus Deus se alegra, Ele olha e fala, não, aquela pessoa ela está trabalhando para o reino. Então assim, todas as músicas, né, essas canções que eu postar aqui, esses hinos que eu escrevi, para edificar a sua vida. Pense desta forma, a letra ela vem do coração de Deus e eu garanto para vocês. Eu não estou aqui para enganar ninguém, e Deus conhece o meu coração. Cada letra dessas canções que estão sendo postadas aqui no meu canal, porque eu também não quero confundir, né, as coisas, o meu canal é um canal começou como um canal de pregação e vai ser um canal de pregação até o fim. Todas essas letras elas começaram baseadas em experiências da minha vida, não é, do meu cotidiano, e principalmente baseados em cima da palavra do Senhor. Então assim, eu não deixei de postar completamente, eu deixei de postar as pregações justamente por causa desse motivo, de não ter o tempo certo suficiente para sentar aqui e gravar a mensagem, mas Deus, Ele tem os seus meios e Ele tocou no meu coração, né? Ele falou para mim, é engraçado que Deus, Ele falou assim comigo, que para eu começar a escrever, e escrever canções, música, e eu falei assim, não, mas eu não canto, eu prego, é diferente, Deus. O Senhor pode me mandar escrever histórias, que histórias eu escrevo bem, mas cantar canções é totalmente diferente. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, assim, mas as canções não são histórias cantadas? E eu, de fato é. E ele falou assim, e por que você não começa a escrever aquilo que eu tenho colocado no seu coração? E eu comecei a fazer isso e obedecer à voz do Senhor. Eu quero que você seja edificado através de cada mensagem que vai estar nessas canções. Eu sei que Deus ele tem falado com muitos corações. Agradeço aos novos inscritos que se inscreveram, né, no meu canal recentemente, através da música também, que você possa ser alcançado. Se não gosta da pregação, amém, não há problema nenhum. Eu não gosto da forma como ela prega, não gosto do jeito que Deus a usa, não importa.
não importo com isso, cada um tem o seu, né, tem aquela pessoa que você se apega mais, que você gosta mais, que você se identifica mais. Tem pregações que você se identifica mais, há pessoas que você, olha, eu gosto da forma como ela prega, pronto, mais nada. Mas se você também, mas eu gosto das canções, Deus fala muito comigo através das canções, amém. O importante é você ouvir Deus falar com você, de uma forma ou de outra. A palavra, quando o Senhor chama Josué, o Senhor fala, medita na minha palavra, de noite, medita, medita. Você quer ir bem? Medite na minha palavra, entendeu? Então, de uma forma ou outra, o importante é você meditar, é você ouvir Deus falar com você. Eu tenho uma mensagem para você, e por acaso Deus me deu até uma canção, né, com essa história aqui, e eu até vou colocar aqui para vocês no fim, a canção que Deus, ele pediu para escrever, as letras que ele pediu para escrever, baseada em cima da história de Davi. Davi quando derrota os filisteus. A palavra fala que o povo de Deus, eles quando estavam com Josué e eles foram entrar em Canaã, os filisteus já estavam lá. E os filisteus não aceitavam outros povos, outro povo, né, como Israel, porque era uma disputa de território. E eles consideravam isso como invadir o território deles. Então, os filisteus de muito tempo já andavam, né, com essa rivalidade contra Israel. Davi, quando chegou nesse meio termo, quando ocupou a cadeira de rei, se assentou como rei, os filisteus já vinham, ao longo desse tempo, afrontando o povo de Israel. Então, essa batalha já era de longa data. Davi já sabia, Saul enfrentou também os filisteus, Josué enfrentou os filisteus. Então, os filisteus, eles tinham o povo de Deus como um povo, vamos dizer assim, desaforado. Quem é esse povo que sai lá do Egito, que estão lá como escravos e querem invadir o que é nosso, porque eles achavam que a terra onde eles estavam, pronto, é deles, ninguém vai entrar aqui, ninguém tem esse direito. Resumindo a história, chega na história de Davi, que está aqui no capítulo 2º livro de Samuel, do capítulo 5, a partir do versículo 17, que fala assim, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Estás a ver a audácia dos filisteus? Os filisteus não brincavam, não. Não brincavam, não. Eles eram homens de guerra, eles eram preparados, todo o armamento que eles tinham, eles que o faziam. Então, Israel, eles precisavam também de muitas coisas que os filisteus faziam. Israel muitas vezes ia buscar recursos com os filisteus. Só que eles acharam desaforo, porque Davi tinha matado o gigante. Davi tinha matado o gigante. Só que a palavra diz assim que eles ouvindo falar, Davi já era o rei de Hebrom, mas Deus queria dar o reinado todo, né, o reino todo nas mãos de Davi. Aí os filisteus, eles ouvem falar que Davi agora ocupou o lugar de Saul. A palavra diz assim, ouvindo, pois, os filisteus, que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Que autoridade é essa, não é? Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. O que Davi fez? Olha, eles vêm te buscar. Eles vão te prender. Só que ele desce a fortaleza. E a palavra diz assim que os filisteus vieram e ficaram em Refaíns, só esperando o momento de prender Davi. Só que Davi, ele desce a fortaleza e ele vai consultar ao Senhor o que ele deveria fazer em relação àquilo que ele ouviu que os filisteus estavam atrás dele. Davi chega e ele fala assim, subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás, o Senhor vai entregar eles nas minhas mãos se eu for contra eles? Então o Senhor dá-lhe uma resposta e diz assim, entregarei os filisteus nas tuas mãos, Davi. Entregarei os filisteus nas tuas mãos.
Eu entrei nesse contexto hoje porque hoje o Espírito Santo está falando muito comigo nessa passagem de Davi. Porque Deus, ele nos dá estratégias. Não tem como você fazer algo na sua vida sem estratégias, sem organização, em tudo. Quando você começa a segunda-feira, para as mulheres, né, para os homens que estão me ouvindo, que têm filhos, e filhos pequenos que você precisa levá-los à escola, você se organiza. Você organiza a roupa dos seus filhos, a mochila dos seus filhos, os cadernos, tudo que ele precisa utilizar na escola, certo? Você quando acorda na segunda-feira e você precisa ir para o teu trabalho, eu não sei se você é dessa forma como eu sou, que eu não deixo as coisas preparadas. Tem gente que prepara, né, um dia antes, deixa a roupa, o sapato. Eu não. Eu acordo e já tenho aquilo na minha cabeça e vou lá e busco aquilo que eu quero. Eu não aconselharia muito, porque às vezes já me aconteceu de confiar que aquilo estava lá e não estava, e eu perder tempo e até me atrasar por deixar as coisas na última hora. Mas tem pessoas que são mais organizadas do que eu. Tenho certeza disso, que se organizam um dia antes. Eu organizo mais as coisas dos meus filhos do que as minhas próprias coisas, né? Deixo tudo separado, porque eu sei que eu tenho 2 pequenos e eles precisam de mim, né? Eles precisam de mim. Quer dizer, os 2 já se vestem sozinhos, mas eu tenho que controlar. Às vezes coloca a roupa ao contrário, do avesso. O meu pequenino, por exemplo, coloca o sapato ao contrário, direito, esquerdo, esquerdo, direito. Então, assim, eles precisam de mim ainda porque eles são pequenos. Então, tudo é estrategicamente organizado. E nós precisamos ser organizados. Há pessoas que elas não conseguem criar estratégias na vida. Elas não conseguem planejar a vida. Elas fazem as coisas como o vento levou. Deixa o vento me levar. Ou aquela música fala assim, vida leva eu, não é? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. É isso. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E as coisas não são assim com Deus. As coisas, elas precisam ser organizadas. As coisas precisam ser trabalhadas. A minha casa tem que estar organizada. Eu não sei você, mas quando a minha casa está desorganizada, eu não me sinto bem. Suga as minhas energias. O sujo, a sujidade, a sujeira do lugar, ela suga a minha energia. Então, se eu tenho a cama feita, né, a cama arrumada, se eu tenho a sala arrumada, se eu tenho a minha casa organizada, o ambiente é outro e você sente isso. Porque quem gosta de sujeira, quem gosta de desorganização, é Satanás, é o diabo. O diabo gosta dessas coisas, sabe? E eu sempre lembro da minha avó, que minha avó dizia assim, olha, pobreza não é sinônimo de ser porco, entende? Tem pessoas que pensam, eu sou pobre e tem que ser porco. Não. Porque eu lembro quando eu chegava na casa da minha avó e ela tinha uma prateleira de panelas e ela areava aquelas panelas e ela colocava aquelas panelas naquela prateleira e você via o seu rosto naquelas panelas de tão limpas que elas estavam. E minha avó era pobre. Minha avó era uma senhorinha muito pobre, mas sempre limpa e organizada. Então a gente tem que ser organizado em tudo. Começou em casa, ser organizado com os filhos, ensiná-los desde pequeno para que eles entendam que a vida exige isso de nós. Se você não consegue ser organizado nas pequenas coisas, você também não vai ser nas coisas grandes. Nas coisas grandes que Deus quer colocar nas suas mãos. Você já parou para pensar que muita coisa que você ainda não conseguiu, que você não alcançou, aí você fala assim, nossa, mas o tempo está passando, eu não consigo essas coisas. Por quê, Senhor? Porque você ainda não aprendeu a organizar o que precisa organizar. Você ainda não aprendeu a colocar no papel aquilo que precisa. Olha, essa coisa é importante, essa agora não é importante. Isso aqui é o que eu preciso fazer nesse momento. Aquela segunda lista ali, aquela segunda fila, deixa para depois. São coisas que você tem que colocar na sua vida como prioridade. O que é prioridade agora? O que eu preciso comprar? Por exemplo, há pessoas que têm um carro, não é prioridade ter um carro agora, mas querem ter um carro novo. E às vezes estão endividadas, mas vão lá e compram aquele carro, mas já tem um carro. Eu não preciso me endividar para comprar outro carro. Por quê? Porque aquele carro que eu tenho já é suficientemente bom para fazer aquilo que eu preciso. E as pessoas, elas se perdem nisso. Isso chama organização? Chama organização financeira. É por isso que há faculdades de administração.
Porque a pessoa aprender a administrar aquilo que entra na vida dela. E se você aprende a administrar aquilo que entra na sua vida, em todas as áreas você vai administrar, porque é algo seu, é algo que está dentro de você, entendeu? Não tem como tirar, não tem como roubar. Automaticamente você vai agir dessa forma. E aí Deus, eu entrei nessa passagem de Davi, e o Espírito Santo está falando aqui com você, é o seguinte, porque Davi poderia muito bem, estão falando mal de mim, vou pegar o meu grande exército e vou contra os filisteus. Não, eu vou à fortaleza, vou descer lá, mas primeiro eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. E o que isso tem a ver, Sirlene, com organização? Primeiramente, espiritual. Se minha mente não estiver organizada espiritualmente, tudo vai estar horrivelmente errado. Como assim? Preste atenção. Quando eu tenho a minha mente em Cristo, eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu começo a agir como Cristo age. Quando eu tenho a minha vida em Deus, eu não sou como eu era antes. Eu não falo como eu falo antes. Eu não penso como eu penso antes. Não, mudou. A velha criatura lá atrás ficou. E eu tenho aqui um novo ser, porque eu escolhi ser assim em Cristo, certo? Então, se eu tenho uma organização espiritual, se eu tenho um ritmo espiritual de oração, de jejum, leitura da palavra, e isso quando acontece comigo, quando eu não me organizo espiritualmente, eu sinto mais fraca. Eu não sei você, mas eu me sinto mais fraca. Quando eu não oro como deveria orar, quando eu não jejuo quando deveria jejuar, quando eu não leio a palavra quando eu deveria ler. Então, há algo que suga a nossa energia e a gente sabe que é espiritual. Eu não estou sabendo administrar o meu tempo para Deus. Então, a primeira administração da sua vida é espiritual. A espiritual é buscar a Deus. A Bíblia nos ensina que em todo tempo nós temos que ter conexão com Deus. Mas nós sabemos que nós temos uma vida diária. Eu trabalho, você trabalha, entendeu? Eu tenho filhos, você também pode ter filhos. E se você não tem os seus filhos como eu tenho, não sei, mas se não tiver, ok. E se tem um desejo, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Mas o que eu estou falando, às vezes você tem coisas a mais, até, às vezes você trabalha muito mais do que eu trabalho. Seu dia é muito mais corrido que o meu. Mas quando o Senhor fala que temos que o buscar em todo tempo, o Senhor está dizendo, conecta comigo. Mas eu estou trabalhando, mas o meu pensamento está ligado em Deus. Eu estou na rua, meu pensamento está conectado em Deus. Eu às vezes não tenho tempo assim, de parar e de orar, mas eu estou orando em pensamento. Eu estou no trabalho, eu estou orando, eu estou com um cliente, eu estou falando com Deus. Essa é a conexão. Só que tem aquele tempo que eu tenho que tirar para o Senhor. Nós tiramos tempo para tudo. Nós tiramos tempo para curso, nós tiramos tempos para visitar a família, nós tiramos tempos para comemoração, nós tiramos tempo para estar com o namorado, para estar com o marido, para estar com os filhos, para ver séries, para estar no YouTube. Nós tiramos tempo para tudo. Mas nós não conseguimos administrar esse tempo de estar na presença de Deus. E por quê? Qual o motivo? Porque é espiritual. E tudo que é espiritual vai ter uma luta muito maior. Porque as coisas assim, terrenas, o que eu busco terreno, não tem tanto atrito, entendeu? O que tem atrito é quando você coloca Deus no assunto. Quando Deus está no assunto, o inimigo ele vai levantar contra a sua vida. Preste atenção que aqui tinha Deus na vida de Davi. Então, se Deus estava na vida de Davi, e se Deus o chamou como rei, consagrou como rei, o que significa isso? Que haveria atrito entre os inimigos. Porque quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho a luz, incomoda as trevas. E o que Davi tinha ali era luz. Luz suficiente para incomodar os seus inimigos. Então o Espírito Santo ele está falando através dessa mensagem para você. Ei, organiza a sua vida espiritual. Leia mais a palavra. Ore mais. Jejue mais. Você pode jejuar até meio-dia. Às vezes você tem um problema sério no estômago e não pode passar muito tempo sem comer. Ok, tire aquilo que para você acha que todos os dias você não consegue viver. Tem coisas que fazem, não consigo viver sem isso. Consegue. E é isso que Deus quer. Deus não quer um sacrifício de tolo como muitos fazem. Deus quer uma entrega, uma renúncia verdadeira.
entendeu? Então, a administração, ela faz parte da nossa vida em tudo. E a primeira coisa para que outras coisas funcionem bem na sua vida é uma administração espiritual. Então você vai parar agora nesse dia, você que está me ouvindo e você que vai ouvir essa mensagem, eu não sei onde que vai chegar esse vídeo, mas escute o que o Espírito Santo está falando para você. Tira o tempo para mim. Como é que começou o seu ano? Como é que começou o seu ano? Você já parou para pensar como é que começou o seu ano? Você já buscou a presença do Senhor como deveria buscar? Você já entregou a Ele o que deveria entregar? E assim Deus vai te ensinar a administrar as outras coisas. Preste atenção. Davi, a primeira coisa na vida dele, Deus. Não tomo nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Não dou um passo sequer sem antes falar com Deus. Vou entrar nessa reunião e lá fulano disse que eu tenho que dar resposta hoje. Não. Não, mas tem que ser hoje, senão você vai perder o negócio. Então eu vou perder o negócio. Eu perco o negócio. Mas eu não vou dar resposta sem antes consultar o meu Deus. Me pediu em casamento. Vou consultar o meu Deus. Mas já tem tanto tempo que nós namoramos. Não interessa. Não significa que se Deus está aprovando o namoro, Ele vai aprovar o casamento. Vou consultar o Senhor. Entende? Vou fazer um processo de inseminação. E vai ser mesmo nessa clínica. Não. Vou consultar o Senhor, mas é só mais uma clínica. Não. Eu não sei quem são os especialistas que estão lá. Eu não sei quem são as mãos que vai me tocar. Eu não sei o que eles fazem da vida e deixam de fazer. Vou consultar o Senhor. Então, o que Deus está falando para você é que se você colocar isso como primordial, primário na sua vida, você vai bem em tudo. Davi poderia muito bem ter ido lutar contra os filisteus. Quero lá saber quem são eles. Ele não foi contra o gigante sozinho? Mas aí ele aprendeu. É melhor consultar ao Senhor. Lá ele sabia que Deus tinha uma vitória para ele, porque já tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Mas aqui não. Vou consultar o Senhor em tudo. Então o Espírito Santo está falando muito sobre administração nessa mensagem. Você primeiro tem que tirar o seu tempo para Deus. As coisas não funcionam, elas não vão fluir na tua vida se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprende isso de uma vez por todas. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. Põe Deus na frente, meu filho. Para de se preocupar com as outras coisas. Mas se eu não trabalhar nisso, se eu não fizer isso, quem é que vai pagar? Deus provê. Isso eu garanto para você. O tempo que você oferece a Deus, que você não oferece, que você entrega mesmo a Deus, que você está dando no sentido assim, é teu, Senhor, esse tempo é do Senhor, Ele te recompensa. Entende? Ele te recompensa. Tem momentos assim, já me aconteceu, que eu precisava tratar com alguns clientes e eu tinha aquele tempo para tratar com os clientes. Eu, não vou. Vou orar. Vou falar com Deus, porque Deus é que cuida de mim. Deus é que cuida das minhas finanças. Claro que eu tenho que fazer minha parte, não é? Tem gente que fala assim, eu vou deitar no sofá e Deus cuida de tudo. Não é assim que eu estou falando e nem é assim que eu estou pregando. Que você não entenda mal. O que eu estou dizendo para você é, Deus está dizendo para você assim, ei, esse ano de 2026, nós estamos no começo de janeiro de 2026, esse ano, que seja um ano diferente na sua vida. Para que esse negócio de sempre colocar tudo na frente de Deus, casamento na frente de Deus, o cônjuge na frente de Deus, o curso na frente de Deus, o trabalho na frente de Deus, o carro na frente de Deus, tudo na frente de Deus, o teu telefone na frente de Deus. Deus sempre é o último na sua vida. E se você não descobrir o segredo, qual o segredo? O segredo está bem revelado. É segredo, mas está revelado. Qual? Buscar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus. E quantas demais coisas, que demais coisas, tudo aquilo que você precisa nessa terra vai ser acrescentado da parte de Deus para a sua vida. É isso que o Espírito Santo ele está tentando aqui falar com vidas que precisam ouvir isso nesse dia. Esse ano, que seja um ano diferente na sua vida. Eu não sei como é que foi o ano passado, eu não sei o que você deixou de renunciar, eu não sei como você teve a sua vida no altar do Senhor. Não me interessa agora, as coisas velhas já passaram. Tem uma oportunidade que Deus está colocando na sua frente e está dizendo para você, agora é você que escolhe o que você quer.
Uma vida bagunçada, uma vida transtornada ou uma vida certa e transformada? Porque se eu administro a minha vida espiritual com Deus, eu vou saber administrar o meu casamento, a minha vida familiar, a minha vida financeira, tudo. Primeiramente, eu tenho que coordenar, certamente coordenar, sabe? Colocar tudo certinho. Não, esse tempo aqui é para o Senhor. Eu vou começar esse ano diferente. Pode estar a casa caindo em cima da minha cabeça. Não, o tempo é do Senhor, é para Ele. É para Ele, é dele esse tempo. É o meu dízimo para Ele. É minha oferta, a minha oferta é dele. E você vai ver como esse ano vai ser diferente na sua vida, em todas as esferas da sua vida, não é só na sua vida espiritual. A sua vida espiritual será muito edificada, mas todas as áreas da sua vida você vai ver uma diferença. Então ele desce a fortaleza e ele consulta o Senhor. Eu vou contra os filisteus, e o Senhor assim, sobe contra eles e eu vou te entregar nas mãos. Certamente entregarei Davi. E ele foi. E a Bíblia diz assim que rompeu o Senhor as fileiras. Não foi o Davi, não. O rei Davi, não. Diz lá, 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 20. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Sabe quando você passa na água assim? Nada segura? Foi exatamente assim. Porque Deus deu uma ordem. Vai, Davi, sobe. Eu vou entregá-los nas suas mãos. E Davi... prontamente, Deus falou comigo, pronto, não preciso temer mais nada. Aí também tá uma coisa que eu preciso tocar nesse assunto. Deus falou com você? Não precisa temer mais nada. Não precisa temer mais nada. Deus falou com você? Deus te deu uma orientação? Deus te deu uma direção? Não precisa você temer mais nada. Ah, Sirlene, mas eu tô com medo. Não, se foi Deus, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Quantas vezes na minha vida o Senhor falou comigo, vai lá e faz isso. Aí eu falava para fulano, falava para ciclano, olha, vou fazer isso. É maluca? Vai fazer isso? É maluca? Sim, vou fazer. Eu fosse você, não faria isso não. Vou fazer. Porque foi Deus que me falou. E quando Deus fala, Ele garante. Ele garante. Pronto, acabou. Um dia que eu falei assim, eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, eu vou sair do meu trabalho, da imobiliária onde eu estou trabalhando, e eu vou abrir a minha própria imobiliária. O que você acha disso? Aí meu marido, não. Não o quê? Não vai abrir. Então, não tem capacidade para isso? Eu não disse isso, que não tem capacidade. Mas não vai abrir. Só que Deus tinha me dado uma visão, sabe? Durante a madrugada. Eu acordei de madrugada e eu olhei assim, eu estava deitada, assim com a barriga para cima, e eu olhei para o teto, é como se o teto não existisse da minha casa. Eu vi o céu. E de repente veio uma mão muito grande e aquela mão foi descendo. E naquela mão tinha uma chave. Aí aquela voz do Espírito, né, a voz do Espírito que estava falando, que eu sei que é a voz de Deus, ela bradou. E a voz falou assim, levanta as suas duas mãos. E eu levantei as minhas mãos. Quando eu levantei as minhas mãos, eu deitada, escute, deitada, mas em visão. Eu levantei as duas mãos. Quando eu levantei as duas mãos, aquela mão grande, forte, poderosa, ela abriu. Quando ela abriu, aquela chave pesada, sabe aquelas chaves bem antigas, sabe? Que antigamente existia muito essas chaves, hoje não se vê, né? Ainda eu às vezes pego assim, essas fazendas, quando vou vendê-las, quando vou captar, angariar essas fazendas, ainda você encontra algumas portas com essas chaves. E era uma chave assim, enferrujada, uma chave bem grande, e aquela chave cai nas minhas mãos. Olha, por Deus, diante de Deus que eu estou falando para vocês aqui, a minha mão fez assim, ela baixou, porque o peso da chave era muito pesado. E aquela chave era Deus falando para mim. E Deus já tinha me desinquietado, né? Olha, chegou o momento de você sair daqui e abrir seu próprio negócio. E eu, não, tô bem aqui. Eu tava bem, porque eu ia pagar aluguel, ia pagar impostos, né? Não é só abrir uma empresa, você tem N coisas que você tem que pagar. Todo mês
tem que ter dinheiro para quitar suas dívidas. E eu estava bem lá, tinha minha porcentagem, pronto, acabou, não é preciso me chatear com isso. Mas olha, Deus foi fechando as portas para mim lá que eu não vendia nada. E olha que eu sempre, né, pela graça de Deus, sempre vendi bem, mas travou tudo. Por quê? Porque o tempo chegou. E quando chega o seu tempo, Deus vai travar você. Não vai fluir. Se você está num lugar que não está fluindo, é Deus falando para você. Você está aí por quê ainda? Por que você está parado aí? Eu já te falei, sai desse lugar. Ah, mas é aqui que é meu lugar. Não é. Se não está prosperando, se está faltando, se não tem nada, é o teu lugar? Não, Deus não tem isso para você não, meu filho. Você pode estar num lugar difícil, mas não falta. Começou a faltar é porque Deus está falando, olha, a torneira secou, fechou para você. Então, começa a se mover. Então, assim, aquela chave caiu, eu tive a visão. Aí meu marido, não. Aí eu falei, não. Mas Deus falou comigo. Aí eu fico com a palavra do meu marido ou eu fico com a palavra de Deus? Fico com a palavra de Deus. Pode falar o que quiser. Pode até brigar e chatear. E ficou chateado. No começo ficou, né, chateado. Não interessa. Deus me deu uma ordem. E fiz. Foi fácil? Chegou um momento que eu falei, nossa, meu Deus, eu acho que isso foi vozes da minha cabeça. Isso foi um sonho. Não, isso foi um pesadelo. O primeiro ano foi muito difícil. Mas eu sempre via Deus provendo. Deus nunca deixou faltar nada. É como Davi fala na palavra do Senhor, né? Deixou aqui declarado. Já passei por, né? Fui moço, agora sou velho. Ele quis dizer assim, já vivi muitos anos da minha vida. E eu olho para o povo de Deus, eu vejo a mão de Deus. Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa o povo dele mendigar o pau. Então, assim, nunca faltou nada. E eu precisava quitar aquela dívida, eu precisava pagar isso. Deus sempre mandava a providência. No último instante, viu? É só para testar a fé. Deus faz isso conosco. No último momento, você fala assim, não, agora já não dá. Deus vai lá e manda. Aí, o que acontece? Acontece que eu abri, Deus honrou. Não fiquei com o que ele falou, meu marido. E hoje ele até... É melhor fechar minha boca, porque o homem ele fala coisas da terra, entendeu? Quando nós estamos na carne, nós falamos coisas aqui da carne, coisas da terra. Mas quando nós estamos no Espírito, conectado no Espírito, nós falamos coisas do Espírito. Então o Espírito Santo está falando para você, comece a consultar ao Senhor em tudo que você for fazer. Vai em tal lugar, vai fazer isso, vai escolher isso, vai comprar aquilo. Consulte ao Senhor e Ele vai responder você. Ele respondeu Davi, Davi sobe, Davi subiu. Foi honrado? Foi. Pelas mãos e poder dele? Não, jamais. Deus rompeu as fileiras como se rompe as águas. Interessante isso. E depois, novamente, os filisteus se levantam. E a palavra diz assim que novamente Davi consulta ao Senhor. E ele fala assim, não, dessa vez você não vai subir não. Você vai rodear por trás, rodeia por trás deles, ataca-os por defronte das amoreiras, e há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Ei! Ele queria fazer o mesmo, olha, presta atenção, ele queria fazer a mesma coisa que ele fez quando ele consultou o Senhor a primeira vez. E o Senhor disse que ele podia subir. Mas a segunda o Senhor já deu outra estratégia. O mesmo Deus, a mesma situação, mas com estratégias diferentes. Então o que o Espírito Santo está falando para você? Eu sou o mesmo Deus, conheço as suas necessidades, sei o que você está precisando nesse exato momento, mas não fique com estratégias que você já usou lá no passado. Deus vai te dar novas estratégias. Deus está te dando nova visão. Deus está colocando novos sonhos dentro de você. Deus está te dando metas. E o sinal que Deus está falando com você é: comece a organizar a sua vida. Comece a colocar os seus projetos no papel. Hoje, olha, Senhor, esse ano eu vou colocar isso no papel. Não sei se vai realizar, não sei se vai acontecer, mas esse ano eu tenho essa meta para ser cumprida. E se não cumprir, amém. Mas eu tentei ser organizado, sabe? Buscar com perseverança. Deus gosta de pessoas perseverantes, ousadas, usadas por Ele. Para quê? Para que o milagre aconteça na sua vida, meu filho. Não comece o ano da mesma forma, não vai terminar o ano do mesmo jeito, entendeu?
Eu preciso de uma casa, Senhor, eu quero comprar minha casa. Amém. Vou orar, vou colocar no projeto. E se eu não comprar esse ano, não faz mal, tá no projeto. Se não for esse ano, vai ser para o ano que vem. E se não for o ano que vem, vai chegar o momento. Mas eu não vou desistir desse projeto, dessa meta. É isso que eu faço com o Senhor. Não é porque tem aquele ano que Deus não vai te dar isso, mas não significa que Ele não vai te dar algum dia. Então, assim, eu vou ser organizada. Se eu não conseguir agora, eu consigo depois. Se isso não entrar agora, vai entrar depois. Mas uma coisa eu sei, vou me organizar. A minha vida espiritual em primeiro lugar. As outras coisas eu vou buscando, né, conforme o que Deus Ele for me oferecendo, que Ele vai te dando as oportunidades e você vai alcançando conforme as estratégias que Deus vai te colocando, porque Deus deu estratégia para Davi. Deus disse para Davi, Davi, você não vai subir, não. Você vai esperar o sinal. Que sinal é esse? E haverá um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Então te apressarás. Era o Senhor, era o exército do Senhor ali, abrindo o caminho. Primeiro ele abriu, né, matou os inimigos como se abre as águas, sabe? Foi ali, entrando nas fileiras e vamos, tudo pro chão. E aqui foi diferente. Da mesma forma, o mesmo poder, mas de formas diferentes. Porque Deus, Ele não imita ninguém. Deus não é imitador de ninguém, entendeu? Tem pessoas que é cópia. Tudo que o outro faz, imita, né? Não tem aquela coisa própria dela. Mas Deus não precisa disso. Ele é criador. Ele criou todas as coisas. Ele não imitou ninguém. Deus não imita ninguém. Ele não copiou ninguém. Ele faz... E Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. Então, vou falar uma coisa para você. Não limite a forma de Deus trabalhar. Ah, porque eu quero assim, porque eu vou falar ali, eu vou aqui, subo aqui, desço ali, e assim Deus vai fazer. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Já tentei isso também, isso não funcionou não. Deus não fez como eu queria. Então, a coisa é, desço na fortaleza, consulta o Senhor e faça o que Ele quer. Aí se vier o inimigo, porque ele vai voltar, ele não dorme, ele não fica dormindo, ele só espera o momento certo de te atacar. Aí se ele voltar, eu vou consultar novamente o Senhor. E a estratégia que Deus entregar, a estratégia que Deus ele me dá, eu vou usar. Entendeu? Então essa é a palavra de Deus para você. Deus te deu estratégia? Ele me deu. Ok, eu vou usar essa estratégia. Entendeu? Ele está falando com você. Eu honrei Davi, eu fui com Davi. Davi venceu. E a Bíblia fala assim que fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Ele feriu porque Deus deu uma ordem. Então, não precisa temer. Se Deus pediu para você sair da cidade e ir para outra cidade, o que eu vou fazer lá? Não sei. De fato, você não sabe. Mas você sabe que Deus falou com você e Deus falou que é com você e vai estar com você, ponto final. Ponto final, acabou, é isso. Mas eu vou mudar de país, o que eu vou fazer no outro país? Realmente você não sabe. Eu também nem passava na minha casa. O que eu já vivi nesses anos fora do meu país, nunca na minha vida imaginei que ia passar. Então, eu não sabia, mas Deus falou comigo. Então, eu sabia uma coisa, que Deus era Deus que estava falando comigo. E se era Ele, não precisava temer a nada. E essa é a mensagem de Deus para você. Assim como Davi foi orientado pelo Senhor, foi instruído pelo Senhor, não vacilou nos seus pensamentos, nem nas suas emoções, mas continuou firme no propósito que Deus tinha para ele. Foi consultar ao Senhor nos momentos de aflição, nos momentos de pressão, porque você tem que saber, sabe, consulta ao Senhor. Não é só nos momentos de pressão, é no momento, em todos os momentos da sua vida. E de emoção, principalmente emoção, porque tem muita gente, eu sempre falo para meus clientes, nunca compra um imóvel pela emoção, não faça isso, porque depois vem a razão, e é a razão que fica, e a emoção ela vai embora e te deixa aí sozinho, entendeu? Não compra nada pela emoção, que casa linda, é meu sonho, não compra nada pela emoção, vai consultar ao Senhor. Deus, é essa casa, é esse imóvel que o Senhor quer me dar, é esse terreno, Deus, a localização é essa, Senhor, esses vizinhos, como é que são? Vou ter problemas? Vão ser bons para comigo? E vai consultar o Senhor. E o que Deus ele fala para você, pode segurar, segura, porque Deus não vai te deixar envergonhado. Amém? Davi foi honrado. Davi derrota os filisteus. Vou prender Davi. Vai o quê? Prender Davi. Quem? Davi. Vai não.
Não, porque Deus é com ele. E quando é Deus é conosco, pode arquitetar o que for, pode tentar sabotar, pode tentar destruir, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não vai dar certo. Porque se Deus é conosco, a Bíblia fala, se Deus está agindo por nós, quem é que pode impedir? Se Ele está fazendo por você, quem é que pode impedir? Você mesmo que pode impedir. Sabia? E quando Deus quer realizar algo assim, que não precisa, né, da sua permissão, porque tem coisas assim que Deus, Ele espera. Sim, Ele espera. Olha, você quer isso? Ele quer ouvir de você. Você realmente quer isso? Aí a gente fala, sim, Senhor, eu quero. Não, Senhor, não quero. Mas tem coisas que é como o profeta Jeremias. Deus chamou Jeremias. Jeremias não teve escolha, sabe? Nem casou, nem nada. Viveu a vida como profeta. E bem que ele queria. Mas Deus tinha outro propósito. Aí, assim, você pode falar, não que for. É isso. O meu propósito é triste. Não. Te falo que Jeremias foi uma pessoa feliz. Porque estava vivendo o propósito de Deus. E quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós somos pessoas realizadas em Deus. Essa felicidade não é que essa felicidade momentânea, terrestre, não. Essa felicidade, ela vem do trono de Deus. Eu deixo essa mensagem para você nesse dia, que Deus abençoe sua vida. A minha cadela, né, o meu cão, minha cachorra está latindo lá fora, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui no vídeo, mas ela está lá embaixo. E ela late muito, sabe? E ela faz isso de propósito, por quê? Porque ela quer que eu abra a porta para ela entrar, mas ela tá molhada, porque eu fui passear com ela e tem um rio aqui perto da minha casa, e ela entra dentro do rio, que ela nada muito bem, ela gosta muito de se molhar, de nadar, só que ela tem que secar primeiro antes de entrar, porque a minha cadela, ela fica dentro de casa, sabe, é uma labradora e ela fica dentro de casa, só que não, ela não vai, ela vai ficar lá fora. Então assim, eu tô pregando e ela tá pedindo para entrar, mas amém. Amém? É só para dar uma explicação, que você tá ouvindo aí os cães, nossa, que cão chato, né, tá aí ladrando, tá latindo, né? Mas não, é porque ela precisa estar lá fora, porque ela tá molhada e ela não vai entrar para dentro assim. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você que está me ouvindo. Amém. Que esse ano seja um ano de bênçãos, de conquistas, de realizações na sua vida, e que você seja uma pessoa feliz no Senhor. Amém? Fica com essa palavra é para você. Eu sei que Deus falou com você. Se organiza. Tira o tempo para Deus. Para com essas desculpas. A gente sempre tem um tempo. A gente é que fala... Desculpas a gente tem muitas, sabe? Aí fala, nunca tenho tempo. Tem tempo sim. Tem. E Deus está falando isso. Comece a se organizar espiritualmente. Para que as outras coisas, elas comecem a nascer, a crescer na sua vida. Tem coisas boas que Deus quer fazer. Tem coisas que Deus vai mandar para você. Mas você precisa se organizar, meu filho. Põe a sua vida em ordem, põe a sua casa em ordem. Quer que Deus fale com você? Põe a sua casa em ordem. É tempo de santificação. É tempo de buscar o Senhor de coração. Parar com essa hipocrisia. Essas pessoas que usam o nome de Deus só para ganhar dinheiro. Esses mercadores da palavra do Senhor. Para com isso. Isso Deus vai, sabe? Eu vejo Deus entrando. Esse ano vai ser um ano assim que Deus vai entrar mesmo e vai tirar esses falsos profetas, esses homens que se dizem homens e mulheres de Deus e usam o nome de Deus com ganância, com maldade, com engano. E Deus vai tirar esse povo do altar, viu? E tá começando. E eu sei que Deus, vai começar a levantar os pequeninos aqui na terra, porque Deus tem muita coisa para fazer e Jesus está às portas. Santifique no Senhor, coloque a sua vida diante do altar do Senhor e que Deus seja prioridade na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com todos aí da sua família. Um beijo aí no seu coração. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Amém.